Também não deixe para a última hora cuidar da sua saúde. A gente vai falar agora sobre uma doença e é uma das que mais afetam mulheres no nosso país, câncer do colo de útero. A boa notícia é que pode ser prevenido, tem altas chances de cura quando descoberto cedo. Daí eu converso com ela. Minha Vanucinha, boa Oi, tarde, meu minha amor, doutora. boa tarde. Você tá boa? Eu tô bem. Melhor agora pra gente, quando você chega. Vamos conversar sobre câncer de colo de útero. Deixa eu fazer uma lembrança aqui. No início do mês, a gente lembrou que março tem essa cor lilás. Isso. Né? Que inclusive a doutora Vanusa hoje veio inclusive Hoje com a vim, cor. Isso. E tem um motivo, né? Claro, conscientizar pessoas a prevenção ao câncer de colo uterino. Fazer com que tenhamos mais adolescentes, mulheres, meninos, homens sem este problema de lesões por HPV. Porque o HPV, ele é o grande responsável pelo câncer de colo uterino, inclusive outros tipos de cânceres também. Mas esse mês é colo uterino, o órgão que a gente fala, que a gente quer prevenir. Por quê? Absolutamente prevenível e a rede pública de saúde, ela tem recursos para essa prevenção. Então, vacinar contra HPV meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade na rede pública. Populações especiais, aquelas que convivem com HIV ou qualquer outro tipo de imunossupressão, ou mulheres vítimas de violência sexual, crianças vítimas de violência sexual, usuários de PrEP, ou seja, esse grupo especial também pode usufruir da vacina na rede pública até 45 anos de idade, veja só. Isso é interessante, né? E a prevenção, essa é a prevenção primária, a prevenção secundária, o exame de Papa Nicolau, que você não deve deixar de fazer, ainda que tenha sido vacinado, e os testes de biologia molecular, que a gente detecta HPV, ainda que você não tenha lesão, mas a gente consegue detectar e eleger o grupo que tem maior risco de desenvolver lesão e outros que não. Então, é vantajoso cuidar de você, sim. Certeza, prevenir doutora. O que é prevenível. Fatores de risco, você falou aí sobre risco, fatores de risco. Bom, múltiplos parceiros, que é o que a gente vê mais hoje, né? Imunossupressão, a gente vê também. O sexo desprotegido, aquele que lhe oferece riscos de adquirir qualquer IST. Não é só HPV, não, outros também. Então, essas pessoas, geralmente, elas estão dentro desse grupo de risco de ter lesão de colo uterino. Ô, gente, isso é tão complicado, porque... Muito. Acha que não, mas é porque é bonita, é porque é bonito. E tinha uma campanha antiga, e era nem em relação a HPV, era com relação ao HIV/AIDS, diz assim, quem vê cara não vê AIDS. É isso. E a gente pega essa prerrogativa dessa campanha publicitária e traz para todo mundo. Exato. Quem tem HPV não vai estar estampado na cara não, Exatamente. Né, E você sabe, a maioria das pessoas com quem a gente fala e pergunta sobre HPV, homem, não vê HPV como aquela doença que é sexualmente transmissível. Não vê como uma doença que pode levar ao câncer. E por isso, muitas vezes, adolescentes em geral, eles não se preocupam em usar métodos que o previnam de adquirir HPV. A camisinha é o método ideal? Não, mas é uma das formas de atrapalhar essa infecção. Então, o uso do preservativo sempre. Eles têm ciência dessa utilidade do preservativo, mas mesmo assim vem com aquela história de que foi uma coisa casual, que não teve como controlar, que não estava com preservativo no momento e se dispõe ao risco de se expor à infecção por esse vírus. Após uma exposição, né, e a gente vai usar aqui a palavra desprevenido, para não dizer irresponsável, mas desprevenido, o que é que a pessoa pode fazer, doutora, para prevenir essa infecção? Fazer os seus exames. Os exames de rastreio, Papa Nicolau. O exame ginecológico, muitas vezes, quando você começa a notar que apareceu algumas lesõezinhas no genital que antes não tinha, tem que recorrer a uma pessoa que tenha expertise em ver que tipo de lesão é essa. Então, ir para o seu ginecologista, vacinar, se você ainda não foi vacinado, porque isso já dá um up na sua defesa, na sua capacidade de não ter lesão, e fazer os seus exames. Papa Nicolau uma vez ao ano? Papa Nicolau uma vez ao ano. 2 anos seguidos, você estando toda normalzinha, você pode fazer isso a cada 3 anos. Quero tirar uma dúvida. A minha avó tem mais de 80 anos, teve infecção urinária, estava saindo secreção amarronzada, com cheiro forte. Pode ser sinal de HPV? Não, eu não gosto da história
secreção amarronzada, porque isso lembra sangramento em pequena monta. Numa mulher de 80 anos, isso não é esperado. Então, um exame com o ginecologista se faz urgente. Atenção, neta, leva a vovó para o posto, organiza para fazer aí o atendimento para prevenir outras situações. Outras situações. Tem mais? Libera aí em tela, por favor. Não você quiser participar, 988-32-33-36. Eu queria mostrar, doutora, enquanto as meninas organizam aqui as perguntas, os estágios, porque muita gente fez. Aí deu NIC 1, NIC 3, NIC 6, aí fica desesperada. Tem os estágios da lesão, é isso? Exatamente. Quando a gente diz que o câncer ele tem uma evolução arrastada, ele passa por alguns estágios que a gente chama de lesão pré-cancerosa. Então, a gente tem a lesão de baixo grau, é muito tranquilo lidar com ela, porque a maioria delas regride espontaneamente, principalmente em mulheres abaixo de 30 anos. E as lesões de alto grau, que são aquelas com potencial verdadeiro de se transformar em câncer se nada for feito. Então, quando se descobre as lesões no estágio de pré-câncer, a cura é muito tranquila. Você faz o procedimento que deve fazer, é acompanhada por um período de tempo, sabendo, viu, Nanda, que infecção por HPV é um marco na sua vida. Ou seja, ela pode voltar e volta em 40% dos casos, ainda que você esteja com uma relação estável com uma pessoa, com parceiro, parceira. Então, é necessário esse segmento e você ter isso como um dado importante no histórico da paciente. Agora, doutora, vamos combinar o seguinte, as relações, elas são muitas vezes cíclicas, né? Estava naquele relacionamento, aí resolveu, fez exame, descobriu HPV, tratou, deu tempo com aquela parceria, ok, acabou, vou começar uma nova história. Essa é a próxima pessoa, e eu não vou usar parceiro, pode ser parceiro, enfim, essa próxima pessoa, ela pode ser infectada mesmo que eu não esteja com a lesão ativa? Não, quando você tem lesão, você é potencialmente infectante. Quando você não tem lesão, não. Isso então, não se faz. Não é necessário ter aquela conversa com o paciente, que às vezes é desgastante. Desgastante, dizer, constrangedora. Né? Constrangedora, falar do seu passado, e aí não precisa necessariamente. Se não tiver com lesão, não precisa dizer nada. Não. Se você não tem lesão, você não precisa comentar a esse respeito, né? Tratamento, doutora, o que é que a gente tem de mais moderno hoje? Nas lesões pré-cancerosas, o tratamento é bem mais ameno, menos oneroso, então você consegue tratar isso, até cirurgias ambulatoriais podem ser feitas. Quando você tem um estágio mais adiantado, invasivo, você tem que ser levado a uma unidade terciária para estudar, ver o estadiamento, estudar o tipo de cirurgia, se vai fazer ou quimioterapia, ninguém sabe, a depender do tipo de câncer que você esteja apresentando, mas sabendo que prevenir é sempre melhor para justamente evitar esse estágio onde quase nada se pode fazer. Estamos em 25. Amanhã é 26. Amanhã é o Dia Mundial dessa de combate campanha. ao câncer. Isso. Primeiro trimestre de 2026. Ainda não foi na sua ginecologista. Ainda não foi na USB, na Unidade Básica de Saúde do seu bairro. Já está atrasada, né, doutora? Já está atrasada. Agilize, né? Assim, doutora? O mês de março é logo iniciando nessa pisada. Se previna. É sobre isso. E ela está nas redes sociais através do @cesicol.diagnósticos. Um beijo, minha amiga. Obrigada. Até semana que vem. Eu que agradeço. Se você que nos assiste quer escolher algum tema para a doutora Vanúzia conversar conosco aqui no nosso programa, é só você mandar no 988-32-33-36. Ele diz assim, olha, queria que a doutora Vanúzia, quarta-feira, falasse sobre determinado tema. Não importa, a gente quer mesmo é que você participe do nosso papo, tá? Agora,